Olá pessoal, beleza? Sobre a região amazônica, sobre a Amazônia, sobre o desmatamento atual, sobre as queimadas, sobre o recorde de desmatamento atual agora em 2023. Esse governo aí que está permitindo, né, que não está conseguindo evitar essas queimadas. Eu quero dizer que não é culpa desse governo, não é culpa total, não é só desse governo. Ele não deve ser culpado por tudo, por não ter conseguido, porque essa luta para acabar com o desmatamento, para diminuir o desmatamento, para diminuir a aceleração, já vem de muitos governos anteriores que falharam. Então a culpa não é desse governo, do Lula agora, 2023. A culpa é de outros governos, como o governo de 2010, 2002, governos anteriores que ou fracassaram com suas medidas para evitar esse desmatamento, para diminuir, ou não fizeram nada para evitar, né? Ou utilizaram recursos de forma errada ou alguma coisa que não deu certo, né? Então, a culpa não é desse governo atual. A gente vê que lá sempre teve muitas ONGs para resolver os problemas, né, na região amazônica. ONGs que estão lá para resolver o problema da fome, das dificuldades, das mazelas dos índios, de Yanomami, de todos os de tribos indígenas, né, de resolver a questão das necessidades indígenas, de resolver os problemas das queimadas, de evitar as queimadas. Então tem ONGs para cada tipo de coisa lá, para resolver vários tipos de problemas. E as ONGs, a gente sabe que elas recebem dinheiro da iniciativa privada, de fundações, né, de bilionários que enviam dinheiro também. Eles podem enviar dinheiro para essas ONGs para investir lá na preservação das florestas, na preservação do meio ambiente ou naquilo que ela se dispõe a fazer, porque cada ONG ela tem uma especialidade ali no que ela vai cuidar, qual é a área que ela vai cuidar, se é alimentar os índios, se é evitar as queimadas. Então cada uma vai ter um trabalho ali, mas muitos recursos para ser utilizado nessas ONGs, elas também são liberadas através de verbas pelo governo federal. E anteriormente, aí, há muitos anos atrás, para trás, os governos permitiam, né, que dinheiro fosse enviado para essas ONGs para elas resolver esses problemas, essas questões que elas estão lá para fazer. E mesmo assim elas não têm sido eficientes, apesar de existir milhares de ONGs, né, atuando, né, praticando alguma atividade naquela região. Então a gente pergunta por que elas estão lá há tanto tempo e não resolvem esses problemas, né? Não minimiza, não altera os resultados. A gente sempre vem acompanhando as notícias daquela região e sempre tem as mesmas informações de que, né, minimizem um mandato, minimizem um certo período, mas depois volta tudo de novo. Volta e meia acelera lá o desmatamento, volta e meia a gente tem notícia de que está tudo sendo destruído, né? Mal cuidado. Então, o que essas ONGs estão fazendo lá há tanto tempo? Tantos recursos que é enviado para elas, para onde estão indo, né? Tem pessoas até que querem fazer a CPI das ONGs, né? Tem parlamentares que querem para investigar, para saber para onde está indo tantas verbas, muitas vezes que são destinadas do governo federal e que não serviu para minimizar, para resolver, para gerar um resultado diferente. Sendo assim, não podemos dizer que a culpa é do governo federal, só do governo federal, porque esse problema não é, e principalmente não é desse governo federal atual, né? Não é dessa gestão atual, porque já vem assim de muitos anos. Então, quem trabalhou diferente um pouco foi o governo do Pátria Amada Brasil, que vetou, que não permitiu tantos recursos sendo, né, do governo federal, dos nossos impostos, do cofre público, do dinheiro do governo, né, do recurso público, não permitiu que fosse destinado para essas ONGs, pois não se sabe, não tem explicação, não tem informações, elas não repassam ali um relatório de como esse dinheiro está sendo gasto lá e nem elas apresentam resultados positivos. Então, o governo vetou porque a gente, Pátria Amada Brasil, teve um período aí onde precisou ser destinado recurso aí para muitas áreas aí
que se tornaram prioridade devido a ocorrências imprevistos como a pandemia, que exigiu vários recursos, então a gente não poderia estar enviando recursos para áreas que não estão trazendo resultado, sendo que a gente estava necessitando investir, assegurar outras áreas, né? O setor econômico mesmo, a produção, o trabalho, a manutenção do trabalho, né? Através aí do programa Pronamp, que o governo promoveu através das empresas aí, para ajudar as empresas a não demitir seus empregados durante a pandemia. Então, foi um dos programas que precisou, né? É um programa eventual que precisou ser criado por esse governo aí. Então, ele teve a criatividade de aprovar esse programa para tratar dessa questão, né, da necessidade do momento. E aí, para que surja recursos para a gente destinar para esses programas, a gente tem que retirar e frear muitos programas aí que são desnecessários e que não estão trazendo resultado ao longo do seu histórico. Então, muitos movimentos, aí, essas ONGs, os movimentos sem terra, tudo isso gera um custo aí. E aí tem governos que permitem, tem governos que liberam verbas aí, tem governos que permitem ser destinado recursos para empregar nesses movimentos, como o movimento de invasão às propriedades rurais, né, o movimento sem terra, eles muitas vezes são patrocinados por ONGs, né? Então, essas ONGs aí também que estão na Amazônia, sem prestar um serviço de qualidade, sem comprovar que houve resultado ali com a sua atuação, elas estão apenas absorvendo recursos, muitas vezes recursos públicos, sem gerar os resultados. Então, tem governos que permitem esse dinheiro continuar sendo destinado para lá, mas tem governos que vetam, né? Tem governos que proíbem, né, a destinação de recursos para esses programas. Então, além dessas ONGs, que já que elas não estão funcionando, os governos têm que apresentar alguma proposta, alguma sugestão, tem que ter a criatividade, permitir que as pessoas enviem alguma sugestão, que os parlamentares criem alguma lei que ajude nesses combates, né, nessas necessidades que existem naquela região. E durante o governo Pátria Amada Brasil, a sugestão foi de que a gente deveria dar ocupação para aquelas pessoas, uma ocupação que trouxesse a sustentação para aquelas pessoas que vivem naquela região, que elas precisam daquelas terras, precisa cultivar muitas vezes aquelas terras, que assim elas vão obter sua subsistência através das atividades empregadas naquela região, pessoas que vão ser inseridas, né, na economia daquela região, e aí elas vão ajudar a cuidar, elas vão ajudar a fiscalizar, porque ali elas estão cuidando, e não apenas uma terra, apenas na mão do governo, várias reservas indígenas ali, onde ele não tem o controle de todas as áreas, então ele permite muitas invasões. Mas quando aquelas pessoas que moram naquela região, elas têm a oportunidade de participar da economia, seja através do extrativismo, através de agricultura nas áreas permitidas, de apoio para que ele se estabeleça lá e gere economia, e ele invista, e os ribeirinhos, as pessoas daquela região, elas têm a oportunidade de produzir, de gerar riquezas, de criar uma estabilidade ali na sua própria região, eles vão ajudar também a fazer da forma legal, seguindo ali as leis que tem que seguir, e assim vai evitar muita exploração de forma errada. Mas esses outros governos aí têm utilizado apenas dos mesmos métodos, das mesmas formas de combater, e não têm tido resultado. Então, por que eles continuam, né? Por que eles continuam batendo na mesma tecla, enviando dinheiro para os mesmos programas, gastando dinheiro com as mesmas armas de combate, se não estão resolvendo? Então, o que esse governo federal atual tem de diferente? O que ele tem para apresentar agora para algo de diferente? Porque se a gente continua fazendo as mesmas coisas, a gente não vai chegar em resultados diferentes. Será que esse governo atual federal ele tem alguma sugestão? Porque esse governo, aparentemente, ele não está tendo sugestão para nada, não está tendo
não está apresentando nenhuma criatividade, não está apresentando nenhum programa novo, nada de novo, nenhum programa de governo para nenhuma área. Então, eu acho que ele também não tem um programa de preservação, algo inédito aí para apresentar para a sociedade, né, no sentido de combater essas questões do desmatamento, essa questão relacionada à Amazônia. Mas o tempo dele, o período, a gestão é agora, então tem que apresentar agora. Cadê a sociedade para cobrar através dos nossos representantes? Então, a gente não pode culpar por estar tudo errado até agora, mas por cobrar para que ele se empenhe em buscar uma solução, a gente, como sociedade, a gente tem que cobrar isso. E aí, como o governo Pátria Amada Brasil, ele trabalhou de forma diferente, que esse governo também tenha algo de diferente para apresentar, né? Para que as pessoas percebam que realmente ele está cuidando, que ele realmente está com a intenção de resolver essas questões, esses problemas, né, do desmatamento, esses problemas que a gente tem no nosso país, na administração daquela região.